Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Irmãos, boa noite. Estamos gratos a Deus por mais esse dia, pela nossa escola bíblica dominical e por mais essa oportunidade de podermos juntos servi-lo através desse culto. Estamos ainda no período aí de isolamento. Provavelmente até o próximo domingo ainda teremos que usar aí os meios digitais para o nosso culto. Esperamos que isso se resolva logo, mas esperamos acima de tudo que Deus nos ajude para que nunca nos falte a oportunidade de servi-lo, seja no templo, seja nas casas, em qualquer lugar que Deus nos colocar. Então que Deus nos ajude, nos abençoe. Nós agradecemos a Ele também por esse mês que já caminha aí para o desfecho. Já na próxima semana teremos aí um novo mês. Que Deus abençoe para que tudo corra bem. E esse mês de fevereiro nós podemos lembrar tanto dos aniversários da igreja local como também da igreja nacional. E também nesse período podemos estudar na escola bíblica dominical sobre a responsabilidade do presbítero, do diácono e também da comunidade como um todo, e a nossa responsabilidade pessoal, como vimos hoje de manhã. Na questão dos cultos, procuramos trabalhar as nossas mensagens, chamando a atenção para o nosso testemunho aqui nesse mundo. No último domingo nós falamos sobre o que nós podemos fazer para termos uma sociedade, um mundo melhor, que é a nossa responsabilidade como embaixadores desse reino dos céus, mostrarmos às pessoas que a reconciliação com Deus foi aí trabalhada pelo próprio Deus através de Jesus Cristo. Então a gente tem como fazer com que o nosso contexto, o nosso mundo fique um pouco melhor à medida que nós chamarmos a atenção das pessoas para essa reconciliação com Deus, porque à medida que a pessoa se aproxima de Deus, certamente ela também promove a paz onde ela está, promove o bem-estar onde ela se encontra. Hoje nós vamos falar a respeito do nosso viver para Deus, que já que nós somos embaixadores do reino dos céus, então nós precisamos de viver para Deus, e assim nós vamos fazer com que o nosso mundo aqui também seja um pouco melhor. Isso daqui a pouco a gente volta a esse tema. Antes eu quero ler com os nossos irmãos e nossos ouvintes a palavra de Deus conforme se encontra no Salmo de número 138. É um salmo pequeno, eu vou ler o salmo todo. Salmo de número 138 diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes a força da minha alma. Render-te-ão graça ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salva. O que a mim me concerne,
ó Senhor, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. O versículo de número 7. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Temos falado tanto em tribulação, né, ultimamente, que parece que as nossas mensagens se tornam quase que repetitivas. Mas eu quero destacar, né, que quem nos refaz em todo o tempo é o Senhor. Ele que nos dá força, nos ajuda, né, tanto física quanto espiritualmente. Mas esse salmo, ele vai bem mais, né, fala bem mais do que apenas essa questão, né, física, que esse livramento de tribulação. O versículo de número 4 diz assim: render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a sua glória. Nós estamos também, né, falando sempre a respeito, né, de que precisa, para que haja um mundo melhor, é preciso que haja mudança, transformação, né, espiritual, né, das pessoas, das lideranças. Elas precisam, né, estar rendendo graças ao Senhor. E aqui diz que se os reis da terra, né, fizerem isso, à medida que os reis, que os líderes se rendem ao Senhor, então as coisas vão melhorando, né? Porque um rei, um líder que teme ao Senhor, com certeza fará um governo também conforme a vontade do Senhor. Mas eu quero destacar aqui o versículo de número 2. Diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então ele se prostra diante do Senhor por causa da sua palavra, da sua misericórdia, né, da sua verdade. Ele vive, né, aqui para o Senhor. Então, um viver para Deus, que é o que nós veremos daqui a pouco, né, ali no texto de Paulo aos Gálatas. Agora nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 111 do nosso hinário, que tem como título Comunhão Divina. Comigo estás, ó Deus da noite, vem. As trevas crescem e o temor também. Socorro tem e dela proteção. Por quem me fizeste habitação, vem revelar a mim, ó meu Senhor, divino Mestre, Rei Consolador. Em toda tentação, fazendo em mim constante habitação, andando aqui nas trevas ou na luz, não há perigo estando com Jesus. Medo e pavor não prevalecerão, pois em meu ser fizeste habitação.
Mostra os teus poderes vão findar em Cristo santos vão ressuscitar no reino eterno a voz exultação e com Jesus eterna habitação. Como acabamos de cantar, o fato de Deus, fazer habitação em nós, conosco, isso nos dá segurança em todo o tempo, aqui nesse mundo, e certamente, isso que dava ali, conforto ao apóstolo Paulo, conforto a Davi e a todos que procuram viver para Deus, todos que procuram agradar ao Senhor com a sua vida. Eu vou ler o texto aqui de Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo de número 15, onde diz o seguinte: Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Que Deus nos ajude. Vamos orar nesse instante. Grande Deus, nós te agradecemos por esse dia, te louvamos pela nossa escola bíblica dominical e agora imploramos o Senhor o cuidado sobre esse culto, que ele seja para o louvor do teu nome. Agradecemos a ti, ó Deus, pela tua palavra lida, louvamos ao Senhor por nos dar o privilégio e a responsabilidade de sermos embaixadores, ó Deus, do reino aqui nesse mundo, e à medida que nós levamos isso adiante, cremos, ó Pai, em dias melhores, dias que agradem ao Senhor. E por isso nós pedimos a Ti que nos ajude a vivermos para Deus, a vivermos, ó Deus, para o Senhor em todo o tempo que o Senhor nos dera, Deus, aqui nessa existência. Te agradecemos porque o Senhor até aqui nos ajudou. Te agradecemos porque o Senhor tem mantido a igreja, ó Deus, apesar de distanciamento físico. O Senhor tem, com certeza, ó Deus, assistido e governado e dirigido o teu povo. Oramos pedindo a tua bênção sobre os afazeres da semana, sobre o mês que se aproxima, que tudo corra bem. Te agradecemos, ó Deus, por esse mês que passou, o aniversário da igreja local, a igreja nacional. E, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor também pelos estudos sobre a responsabilidade de oficiais, da comunidade como um todo e a nossa responsabilidade pessoal. E é por isso que nós pedimos, ó Deus, nos ajude a vivermos para o Senhor, porque somos embaixadores do reino, para que esse mundo veja que as coisas do reino de Cristo são melhores, ó Deus, e elas são para sempre. Pedimos o perdão dos nossos pecados. Tenha misericórdia dos enfermos, tenha compaixão dos enlutados e, ó Deus, preserva os que estão com saúde. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela é muito
trabalhada, explorada, né? Principalmente pelos seus primeiros versículos, né? No capítulo de número 1, onde Paulo procura chamar a atenção da igreja para que não desvie do verdadeiro evangelho, né? Para que não abrace notícias falsas, né? Aí, a respeito de salvação. Ele confiava que essa igreja entendeu o evangelho de Cristo. Por isso é que então ele pede, né, ali, ele orienta, ele clama para que ela não distancie, não abandone, mas ao contrário, permaneça no verdadeiro evangelho. Porque se Paulo tivesse dúvida com respeito à fé, ao conhecimento desses irmãos, ele não teria ali, né, dito para que eles voltassem para o verdadeiro evangelho. Ele estaria trabalhando com a conversão deles, e aqui ele fala que eles estavam abandonando, e isso era surpresa para ele, né? Novamente, né, se judaizando, vamos usar esse termo, além, né, de outras questões religiosas, um sincretismo ali naquela igreja. Então ele chama a atenção dele e fala: agora nós precisamos viver para Deus. Nós já fomos justificados, tanto judeus quanto gregos, em Cristo Jesus, né? Nele é que nós temos, né, aí essa certeza da nossa salvação. Então nós precisamos de viver para Deus, aproveitar o tempo que Ele nos dá aqui nesse mundo para vivermos. Temos às vezes falado, ou até temos já escutado pessoas dizendo, né, nós precisamos de aproveitar a vida, que a vida é curta. Mas aproveitar como? Aproveitar com o quê? Aproveitar para quê? Se essa vida é curta e nós esperamos, né, uma vida eterna em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala: esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele fala: eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho para viver para Deus. E esse viver para Deus aqui não é se isolar do mundo, das pessoas, mas é como embaixadores, né, do reino, pregar essa reconciliação, como vimos na semana passada, né, aí, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, nesses dias que nós temos sido temerosos com respeito ao amanhã, se nós estaremos vivos ou não, se essa pandemia vai passar ou não, como é que nós podemos aproveitar esse tempo de uma maneira saudável, de uma maneira que agrade ao Senhor? É vivendo para Deus. Seja 20 anos, 30, 100, 200, nós precisamos viver para Deus esse viver que nós temos hoje aqui na carne, porque eternamente nós viveremos para o Senhor. Então, em que nós vamos aproveitar a nossa vida, esse tempo que nós temos aqui? Esperamos que seja um tempo, né, que longo, né, que seja do agrado do Senhor. Paulo fala: eu vou viver para Deus. E é sobre isso que eu quero então que eu destacarei, né, aqui alguns pontos nesse culto, né, nessa noite. Então, viver para Deus, sem dúvida nenhuma, né, é evidenciar Cristo em nossa vida. Então, a pessoa que vive para Deus faz com que Cristo seja visto no seu dia a dia. E como que isso se torna possível? Eu costumo citar muito aqui o Sermão do Monte, porque eu acho interessante ali que, pelo menos, né, Mateus, né, coloca ali no começo do seu evangelho, que as primeiras conversas, vamos dizer assim, mais sérias de Jesus com os seus discípulos, ali ele chama a responsabilidade, né, deles serem a luz do mundo. Chama eles ali a responsabilidade como sal da terra. E como luz do mundo, eles precisam ali de serem notados, serem vistos, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que Deus seja glorificado na vida deles. Não é para que eles sejam admirados como luz. Até é estranho, né? A gente não consegue ficar olhando para uma luz e admirando, né, a sua beleza, porque ela é forte, ela traz algum desconforto, né, para as nossas vistas, porque nós somos limitados, vamos dizer assim. Mas ela mostra para nós, o que está ao nosso redor. Ela mostra para nós, né, aquilo que nós estamos, né, ali, né, vivenciando. Então, ser luz do mundo
não é ser o objeto de admiração das pessoas, mas é fazer com que Cristo seja visto pelas pessoas. E aqui, viver para Deus, pelo contexto aqui, onde Paulo deixa bem claro, né, que esse viver que ele tem na carne agora ele vive pela fé no Filho de Deus, ele está deixando bem claro que a vida que ele tem, ele procura de todas as maneiras usá-la para que Cristo seja visto no seu dia a dia. E ele não tem dificuldade em falar isso em várias das suas cartas, né, nos seus escritos, e ele não tem também nenhum problema em cobrar isso, tanto ali dos seus cooperadores, né, como também até da própria Guerra de Roma. Paulo não tinha dificuldade então de cobrar, citei a Igreja de Roma, né, mas de outras igrejas que ele trabalhou, né, esse viver para Cristo, que é uma vida, né, conforme ele mesmo escreve, né, uma vida que deve evidenciar, né, o Filho de Deus. E a outra coisa que eu quero destacar aí é que viver para Deus é viver por fé, ou por ver, né, pela fé. Ele escreve à Igreja de Roma, né, ali, que esse é um meio, né, um recurso de nós vivermos aqui nesse mundo, né, honrando ao nosso Deus, né? Até ele cita a questão do texto ali, né, de Abacuque, né, que precisamos de andar, né, por fé, de viver por fé. E aqui nesse texto, esse contexto aqui da carta, né, onde ele escreve, ele vê algumas pessoas ali, voltando aos ritualismos judaicos, ao cerimonialismo e deixando de lado, né, o exercício ali da fé que eles receberam, né, Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então nós precisamos de andar aqui nesse mundo crendo que Deus, Ele é galardoador, né, daqueles que o buscam, que Ele é Senhor de nossas vidas em todo o tempo. Embora não tenha sido Paulo, né, mas ali em Hebreus, no capítulo de número 11, tem todo um contexto de pessoas que andaram por fé nesse mundo, que honraram a Deus, olhando, né, para frente, olhando, né, para a cidade, né, que estava preparada para eles. Isso não quer dizer que eles não tiveram problemas, né, não tiveram momentos também de distanciamento aqui nesse mundo, mas andaram por fé. Então andar por fé é bem mais, né, do que nós imaginamos, né? Essa fé subjetiva é crer, crendo, né, que a palavra de Deus ela é sempre viva e eficaz, que ela é sempre verdadeira. Quando Paulo, né, orienta Timóteo ali a permanecer no que ele aprendeu, está mandando ele andar por fé no meio de um mundo, né, pervertido, um mundo distante da palavra de Deus, mas ele deveria permanecer. Poderíamos citar aqui, né, inúmeras pessoas que andaram, né, por fé aqui nesse mundo, né, vivendo e agradando ao Senhor, né, que enfrentaram problemas, dificuldades, mas que puderam, né, assim como Paulo, dar testemunho em todas as suas atitudes, né, de que eram cidadãos dos céus, cidadãos do reino e não meros líderes religiosos aqui nesse mundo. Mas já que citamos a questão ali de Hebreus, no capítulo de número 11, né, ali diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para você agradar a Deus aqui nesse mundo, é preciso andar por fé, crer que Ele exista, né? E Ele existindo, Ele é galardoador também daqueles que o buscam. Mas o capítulo de número 12 ali de Hebreus manda a gente olhar, né, para Cristo o tempo todo, o autor e consumador da nossa fé. Então, não é ter fé em algo, em qualquer coisa, mas é ter fé no Filho de Deus. Não é ter fé em qualquer liderança, mas é fé no Filho de Deus. Porque Ele que é o princípio, o meio, né, o fim, é Ele que é aquele que pode nos ajudar, né, em todo o tempo. Ele é que garante para nós a salvação, a vida eterna. Então nós vamos de andar por fé no Filho de Deus. Não é fé nas pessoas, em lideranças, mas em Jesus Cristo. E andar por fé, então, é fazer aquilo que Ele fazer com que Ele seja glorificado no nosso dia a dia. E Paulo procurava fazer isso, né, ali
o tempo todo, né, através, né, da palavra, através do seu testemunho, através, né, do seu trabalho, do seu ministério. Então, para vivermos para Deus é preciso, como destacamos, né, aqui, evidenciar Cristo em nossas vidas e fazer isso andando, né, por fé. E a última coisa que eu quero destacar é que nós precisamos descansar na justiça de Cristo. Quem não descansa na justiça de Cristo vai querer resolver as coisas desse mundo pensando, né, que estão aí conquistando salvação. Ela vai querer viver aqui o que é chamado de 10 mandamentos, pensando que será salva por causa daqueles 10 mandamentos. Paulo, ele nos ensina a descansar, ele diz, olha, o judeu, ele precisa descansar na justiça de Cristo. Ele fala, o gentio também precisa de fazer isso, porque as nossas justiças, como diz o profeta Isaías, são como um trapo de imundícia. A nós pertence aí o corar de vergonha, como diz ali em Daniel no capítulo 9. Mas em Cristo é que nós somos então justificados. E precisamos descansar nisso. Se nós falamos, olha, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza da vida eterna, é por causa da justiça de Cristo. É por causa daquilo que Ele fez por nós. É porque Ele, conforme ali Romanos no capítulo 3, né, é o meio que nós temos para poder chegar, né, ali diante de Deus, né? Ali diz que todos pecaram e carecem de Cristo, né? Então precisamos sim. E a igreja aqui, ou as igrejas da região da Galácia, estavam voltando ali a preceitos, né, o cerimonialismo que eles entendiam como sendo necessários para a salvação, e ao mesmo tempo menosprezavam ali o que Jesus fez. E Paulo, então, ele fala ali no capítulo de número 5 dessa mesma carta, né, que nós fomos chamados ali para podermos viver, né, para Deus, viver, né, a nossa liberdade, né, como salvos agora em Jesus Cristo, para a glória do Senhor, e não desviar, não afastar do caminho ali, né, ou dos princípios de Cristo. Ali no capítulo 5, eu quero destacar o versículo de número 1, em Gálatas 5, que diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, foi através da sua obra que nós fomos libertos, que nós podemos dizer, agora eu posso viver para Deus. Então, nós aprendemos aqui, como cidadãos, né, do reino, que vimos no domingo passado, que nós precisamos de viver para Deus. E viver para Deus, conforme esse texto que acabamos de ler, a primeira coisa é evidenciar Cristo no nosso dia a dia. Cristo tem que ser visto, né, em nós, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós praticamos, naquilo que nós pensamos. Ele deve fazer parte da nossa vida. E isso ser refletido, né, através do nosso viver. Nós precisamos de andar por fé. Precisamos de crer que Ele é suficiente para a nossa salvação, que o que Ele fez é suficiente para vivermos para Deus. Nós não precisamos de correr atrás de obras para vivermos, né, aqui para Deus. Nós precisamos de viver para Deus fazendo boas obras, sim, mas não para salvação. Precisamos de crer que Jesus fez o suficiente, que o que Ele fez é tudo que nós precisamos para a vida eterna. E precisamos sim, como vimos aqui, descansar na justiça de Cristo. Quando ele diz está consumado, ele estava dizendo que tudo que foi preciso ser feito, ele fez para a nossa salvação. Os irmãos ali da igreja da Galácia estavam voltando ao judaísmo. Estavam ali se envolvendo com algumas coisas, né, que contrariava a palavra de Deus no que diz respeito à obra de Jesus Cristo, no que Ele fez por nós. Descansarmos na justiça do Senhor. Então, viver para Deus é evidenciar Cristo no seu dia a dia. É andar por fé no Filho de Deus. É descansar na justiça de Cristo. Que Ele nos abençoe, nos ajudem e até o próximo domingo. Tenham todos uma boa semana. Que o Senhor venha abençoar a todos nós, né?
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.